A paz novamente para todos os irmãos que estão em casa de forma remota. E nós estamos falando nesses meses que até antecede a Páscoa, sobre Jesus, quem ele é. E nós vamos falar hoje sobre Jesus sendo a luz do mundo. Eu gostaria de, antes de começar a ler a palavra de Deus e a gente meditar um pouco nessa palavra tão maravilhosa para as nossas vidas e tão transformadora, gostaria de fazer uma oração. Pai querido, eu te agradeço por esse momento, Pai, por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, por essa tecnologia que o Senhor nos dá, Senhor, por esse meio de servirmos a Ti, Senhor, mesmo distantes, Pai, mas num só pensamento, Pai, num só coração, numa só adoração, rendendo graças, Pai, e honras ao Teu nome. Pai, eu peço, Pai, humildemente, para que o Senhor venha falar, Pai, conosco, Pai, mais uma vez. Nós queremos aprender mais da Tua palavra, nós queremos ser transformados pela Tua palavra, Deus. Nós queremos ser também acalmados, Pai. Muitas vezes nós estamos com o nosso coração aflito em meio a todas essas coisas que estão acontecendo. Nós queremos ser acalmados, Pai, pela Tua santa palavra, Senhor. Deus, fala conosco, Senhor. Fala, direciona mesmo, Pai, esse culto, e que tudo que seja dito aqui seja para engrandecer e honrar, Pai, o Teu nome mais e mais. Eu agradeço pela vida de todos os meus irmãos, Pai, pela família de cada um deles, Pai, pela saúde, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, hoje, assim como foi no domingo, eu vou falar a respeito de Jesus como sendo a luz do mundo. E logo em Isaías, no profeta Isaías, lá no capítulo 9, nós vemos que ele prediz já a respeito de Jesus como sendo a luz do mundo. Então está escrito lá em Isaías capítulo 9: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Essa parte A do versículo. Lá no versículo 2 diz: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. E lá, irmão, no comecinho do livro de João, ele também fala acerca de Jesus como luz. Ele é testemunha de Jesus, dessa luz. Então, lá no comecinho, nós vamos ler lá o primeiro capítulo de João, versículo 4, diz... Ele estava falando acerca de Jesus Cristo aqui. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Lá no versículo 7, ele diz acerca dele mesmo, né? Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio, João, né, não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Então a gente vê aqui que o profeta, o apóstolo João já estão falando e disseram a respeito de Jesus Cristo como a luz do mundo. E eu gostaria de ler mesmo especificamente hoje um texto que está também em João, no capítulo 9, sobre um cego. É muito interessante, irmãos, porque a gente sabe que um cego, ele não enxerga, ou seja, ele não vê a luz. Ele é como se ele vivesse somente na escuridão, porque ele não consegue ver as cores, ele não consegue ver a luz. E olha, aqui nesse capítulo nós vamos ver que Jesus se autodenomina a luz do mundo.
E olha que interessante, ele faz isso neste momento quando ele dá cura para um cego. E nesse capítulo ele não vai falar somente acerca da cura física, mas ele vai falar a respeito da cura espiritual, da cegueira espiritual. Então, gostaria que nós lêssemos esse capítulo. Ele não é um capítulo muito curto, mas vamos prestar atenção porque traz grandes preciosidades para a nossa vida. Jesus cura um cego de nascença. Então, é João capítulo 9. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? É interessante que essa pergunta dos discípulos sobre achando que ele estava daquela maneira porque alguém tinha pecado, ou ele ou seus pais, era natural daquela cultura do Oriente, né, daquela antiga cultura. Jó mesmo, a gente vê na história de Jó que seus amigos falam uma hora para ele, né, quando ele está naquele momento tão difícil de doença, perdeu a família, está naquele momento caótico da vida dele, chega uma hora que os amigos perguntam: Jó, qual é o seu pecado? Fala a respeito do seu pecado, quem sabe assim Deus te cure. Então isso era algo natural, achavam que as pessoas, elas nasciam com essa deficiência por conta de um pecado, acontecia alguma coisa ruim por conta do pecado. E aqui os seus discípulos perguntam para Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então aqui Jesus, ele não entra em nenhum aspecto sobre o sofrimento do homem, ele não fala sobre isso, mas ele deixa claro que algumas coisas acontecem no caso deste cego, e a gente vai ver o que vai acontecer na vida dele. Tudo isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Continuando, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então aqui Jesus já está falando a respeito da sua morte. Então ele usa o dia falando desse momento que ele ainda está vivo ali, e que vai chegar a noite, ou seja, vai chegar o momento da morte dele. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E aqui a gente pode pensar que no português ficou até estranha essa frase: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quer dizer que quando Jesus não estava mais no mundo, ele não é mais a luz do mundo. Não é isso que quer dizer, irmãos. Quer dizer que Jesus sempre é a luz do mundo. Mas esse enquanto se refere a mim e a você. A gente tem uma escolha a fazer. E essa escolha, sim, é limitada. Essa escolha tem um tempo. Jesus, ele é a luz do mundo. Mas nós, sim, somos limitados e temos um tempo limitado. Então, nós temos que fazer essa escolha. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Negócio bem estranho, irmãos, na nossa sociedade, na nossa cultura. É até nojento, é um negócio até antigênico. Como assim cuspiu e misturou a saliva? Mas isso também, irmãos, se a gente pesquisa, é uma coisa muito comum daquela época. Eles achavam que a saliva era algo que teria propriedades medicinais. Jesus sabia que isso não era verdadeiro, mas Jesus usa, olha que interessante, Jesus usa esse método que era visto por aquelas pessoas algo tão natural, ele usa isso para operar o seu milagre. Então ele mistura ali, ele cospe no chão, mistura a terra com saliva e aplica aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. Olha que interessante o significado do nome do tanque, enviado. E ele foi enviado mesmo para se lavar. E aqui a gente vê que esse homem, ele já apresentou fé, porque ele poderia não ter ido até aquele tanque, mas ele creu. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Olha só, irmãos, um cego de nascença, uma pessoa que nunca tinha
tido a oportunidade, desde que nascera, ele vivia na escuridão, ele não enxergava nada, e agora ele volta vendo. Que extraordinário! Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram, porque ele mendigava, ele não podia fazer outro trabalho, ele mendigava, ele era um mendigo, ele pedia, perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele, porque eles estavam assim, perturbados, como assim? Não deve ser ele, aquele lá, ele não enxergava. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Olha que palavra transformadora. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhes perguntaram, onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego, porque eles queriam saber o que tinha acontecido, então foram levar para aquelas autoridades religiosas. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperara a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. A gente sabe que era muito forte naquela cultura daqueles fariseus guardarem a lei e guardarem o sábado. Então no sábado não se podia operar milagres, curar ninguém, não se podia tampouco fazer essa mistura. Tinha tantas leis, assim, tantas coisas, assim, até ridículas que eles tinham que obedecer, e não se podia fazer nenhum tipo de mistura. E aquele trabalho que Jesus fez foi uma mistura, transformando ali a saliva com a terra em barro. Então, por isso que eles falam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. A gente vê aqui, acho que uma das únicas vezes, se não for a única, que os fariseus se dividem em suas opiniões. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, o que você diz a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu, ele é um profeta. Os judeus não acreditavam que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Olha então a que ponto chega esse interrogatório, irmãos. Eles não estavam acreditando naquilo, eles estavam contestando, então eles quiseram chamar os pais, porque se ele nasceu cego, os pais logo saberiam. Então perguntaram, este é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Respondeu os pais, sabemos que ele é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham muito medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, provavelmente aqui, eles já sabiam da história, seu filho já havia contado o que havia acontecido, mas eles com medo decidiram não falar nada, passaram a responsabilidade para o filho. Olha, ele já tem idade, então vocês resolvam com ele, vocês perguntam para ele, realmente ele nasceu cego, ele é nosso filho, ele nasceu cego, mas nós não sabemos o que aconteceu. Foi essa a resposta dos pais. Pela segunda vez, ou seja, os fariseus não contentes, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Que frase espontânea, né, irmãos? Que frase tão natural. Ó, eu não sei se ele é pecador. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu enxergo. Então lhes perguntaram, o que lhes fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse. Aqui dá para ver que o ex-cego já estava perdendo a paciência, porque perguntavam uma vez, de novo, não aguentava mais responder as mesmas coisas. Ele respondeu, já lhes disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Deu uma resposta até engraçada aqui para os fariseus. Então insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés.
mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Interessante, mas que a gente vê milagres acontecendo no Antigo Testamento, e só que não tem realmente nenhum milagre que um homem cego de nascença teria sido curado. Então ele coloca isso aqui, esse cego. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Aqui até parece quando a gente é criança, sabe, irmãos, que a gente perde, não só quando a gente é criança, mas sabe quando a gente perde aquela briga que não tem mais o que a gente falar e a gente começa a ser grosso, a falar só as coisas para ofender? Tipo, sua mãe é tonta. Foi desse tipo mesmo a resposta dele, sabe? Não tinham mais argumentos, aí começaram. Você nasceu cheio de pecado, você tem a ousadia de nos ensinar, e os expulsaram. Cegueira espiritual, aqui no verso 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, os que veem se tornem cegos. Olha que frase, irmãos, a gente vai falar sobre essa frase. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isto e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. E aqui, irmãos, dá pra gente tirar muitas coisas dessa história que aconteceu, desse milagre na vida desse homem, desse cego de nascença. Mas eu quero fazer apenas 2 reflexões a respeito desse texto. Então, a primeira reflexão que nós podemos fazer a respeito desse texto. Esse homem, ele era cego de nascença, como eu disse, ele passou a vida toda vivendo na escuridão. Ele não enxergava a luz. E nós também somos de nascença, por nascença, cegos. Nós podemos falar que nós nascemos na escuridão. Que escuridão é essa, né, irmãos? Na escuridão dos nossos pecados. Então, nós também vivemos, né? Nós nascemos com essa natureza pecaminosa, com essa natureza errante, com essa natureza que vive na escuridão, no declínio mesmo da escuridão. E na verdade, o que a gente, com essa reflexão, para haver o arrependimento e conversão, primeiro a pessoa precisa ter entendimento da sua própria natureza pecaminosa. Então, saber que vivemos na escuridão desse pecado. Quem não entende, não enxerga a necessidade de Jesus, então nega a luz. E para deixar até mais claro sobre isso que nós estamos falando, que nós estamos na escuridão, que nós nascemos na escuridão antes de conhecer a Jesus, e para entender que nós temos que ter esse conhecimento mesmo, esse entendimento que nós nascemos na escuridão, e tem outras pessoas que não conseguem ter esse entendimento, a gente vê aqui pelos próprios fariseus. A gente vai lá em Lucas, tá aqui pertinho, Lucas 18, do 9 ao 4, onde Jesus conta uma parábola muito interessante sobre 2 homens, um fariseu e um publicano.
Então, lá no capítulo 18, versículo 10 diz: 2 homens subiram ao templo para adorar. Um era fariseu, outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo o que quanto ganho. Olha que homem, irmãos, maravilhoso. Olha que distinto, né? Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não um outro, foi para sua casa justificado diante de Deus. Então, olha o que nós vemos aqui nesse texto. Nós vemos um homem, nessa parábola que Jesus conta, nós vemos um homem que ele não se via como pecador. Ao contrário, ele falava bem de si mesmo, ele se achava o cara. E ele orava a Deus, até achando que estava tudo bem. Olha, Deus, como eu sou bom. Olha tudo que eu faço, eu jejuo, não sei quantas vezes eu oro. Nossa, eu sou o cara. Ao contrário, aquele publicano, ele já estava assim humilhado. E ele falava a Deus: Senhor, olha, eu sou isso daqui. Eu sou um pecador. Ele colocava realmente, ele entendia o que ele era, a natureza que ele tinha, que ele era um pecador. E Jesus termina essa parábola falando que quem na verdade foi justificado foi exatamente o publicano. Por quê? Ele entendeu sobre a sua natureza pecaminosa. E quando a pessoa entende sobre a sua natureza pecaminosa, quando nós entendemos que nós não somos nada, que nós não temos nada para oferecer, que nós somos totalmente pecadores, que nós merecemos a ira de Deus, que nós realmente ficamos com nossa pobreza de espírito, nós entendemos que nós somos pobres de espírito, nós não temos nada a oferecer, é que pode haver um encontro com a luz. Ao contrário, irmãos, de quem não enxerga essa verdade, porque ela se torna refém da sua autossuficiência. Quem é autossuficiente não entende a necessidade do Salvador. Só quem toma consciência de sua própria cegueira pode aprender a ver. Só aquele que vê seu próprio pecado pode ser perdoado. Então, aquela pessoa que é refém da sua autossuficiência, ela, na verdade, acha que ela não necessita de um Salvador. Ela não precisa de um Salvador. Ao contrário de quando nós entendemos quem nós somos, de onde nós viemos, sobre a nossa natureza em declínio, nossa natureza horrenda, nossos pensamentos maus, nossos atos maus. Dessa maneira, nós podemos chegar ao arrependimento. E aí sim, Jesus pode fazer uma transformação na nossa vida. Aí ele pode entrar. Quando nós entendemos que nós não somos nada, nós mostramos a Deus isso. Nós entendemos que precisa haver arrependimento, que precisa haver transformação. Aí sim, a luz pode começar a brilhar nas nossas vidas. A luz verdadeira de Jesus Cristo. E aí, irmãos, quando nós aceitamos essa verdadeira luz, essa luz genuína, acontece a transformação verdadeira. E isso também é um processo. Então, a gente já fez essa primeira reflexão do como que nós devemos nos enxergar para receber essa verdadeira luz. E agora, a segunda reflexão que eu gostaria que os irmãos fizessem comigo qual a reflexão seria? Vamos olhar novamente para o texto e ver, assim como a Rê bem disse hoje no louvor, que a conversão, ela é um processo. A santificação, ela é um processo. A conversão das nossas almas, ela é um processo. A salvação, a justificação, não. Ela é um ato, né? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, uma só vez, é um ato.
está feito, glória a Deus por isso. Ao contrário disso, a nossa conversão, ela é um processo, porque nós temos essa natureza aqui dentro de nós, pecadora. Então, ela é um processo. E aí a gente vai ver o processo acontecendo com esse cego, esse processo de conversão. Então, olha que interessante. O cego curado, agora esse cego, primeiramente fala de Jesus como homem. Então, a gente vai lá para o versículo 11. Onde eles vão perguntar pela primeira vez. Versículo 11. 10, um pouquinho antes, vamos ler. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado de Jesus misturou terra com saliva e explicou tudo o que Jesus tinha feito. Então, olha lá, o homem chamado Jesus. Então, aqui o cego reconhecia o que Jesus tinha feito para ele, algo extraordinário. E aqui o cego reconheceu esse Jesus como homem, que realmente é uma verdade, né, irmãos? Jesus, ele foi 100% homem. Então, por enquanto, era só esse entendimento que ele tinha a respeito de Jesus. Olha, Jesus, o homem chamado Jesus, fez isso, e aí eu comecei a enxergar. Olha só que coisa. Mas como eu disse, é um processo. Lá no verso 17 a gente vai ver que quando os fariseus o interrogaram novamente, perguntaram: e o que você diz a respeito? Mais um interrogatório insistente dos fariseus. Esse homem já... Olha só o que ele responde. O homem respondeu: ele é um profeta. Olha só o processo de conversão e de conhecimento de Jesus. Então, primeiro ele fala sobre Jesus como homem, e aqui ele já fala, ele é um profeta. E aqui, quem tinha aqui noção do Antigo Testamento, quem foi um grande profeta, por exemplo, Elias, era um grande profeta. Então, um profeta é um homem que anda com Deus. Então, aqui ele já viu que Jesus Cristo reconheceu Jesus como um profeta, um homem que andava com Deus, porque ele tinha feito algo maravilhoso e algo que não é comum de acontecer. Então aqui a gente já vai vendo esse processo de conversão na vida desse cego. Bom, no verso 24, irmãs, quando os fariseus novamente questionam o cego, que eles falam: diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Aí eu falei, a resposta é tão clara, é tão espontânea. Olha, se ele é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Então, vamos imaginar que extraordinário estava sendo para aquele homem, porque a vida toda na escuridão, de repente, do momento para o outro, ele começa a enxergar e conhecer coisas que ele nunca tinha visto. Ele começa a enxergar cores, a natureza. Se a gente já fica abismado, maravilhado com a natureza que Deus faz, com aquela flor, com aquele pássaro, com aquelas montanhas, com o céu, é algo tão maravilhoso, a natureza. Imagina aquele cego de nascença vendo pela primeira vez. Eu acho que ele não parava de olhar para as coisas. Então ele estava maravilhado com tudo aquilo que ele estava vivendo. Outra coisa, ele começou também a enxergar as pessoas que ele convivia, os seus pais, aqui no texto diz, reconhecer, saber, conhecer mesmo quem eram os seus pais, as construções também feita pelas mãos de homens. Então tudo era uma novidade para aquele homem. E, irmãos, nós também, quando nós conhecemos a Jesus Cristo e nós saímos desse lugar de escuridão e nós vamos para a maravilhosa luz dele, porque ele é a luz do mundo, nós ficamos assim maravilhados a todo dia. Nós lemos a Bíblia, nós conhecemos mais e mais a ele, e não tem como não se maravilhar com a pessoa de Jesus Cristo. Nós ficamos maravilhados. É diferente de quando nós conhecemos um homem, uma mulher. Por exemplo, eu sou casada há 17 anos com o Rô. Então,
posso dizer que acho que a pessoa que mais me conhece é ele, que está comigo todos os dias. E quanto mais ele me conhece, irmãos, mais ele é consciente das minhas falhas, das minhas fraquezas, das minhas debilidades, das minhas faltas, das minhas limitações. Isso é quando a gente conhece um homem, uma mulher verdadeiramente, quando a gente conhece uma outra pessoa verdadeiramente. E com Jesus é completamente diferente, porque quanto mais nós conhecemos a Jesus, a pessoa de Jesus Cristo, mais nós ficamos maravilhados com quem ele é. Mais nós ficamos embasbacados com quem Jesus é. Que maravilhoso é conhecer esse Jesus Cristo e conhecê-lo todos os dias. E é algo tão que não tem fim. Então imaginem na eternidade conhecer Jesus face a face. E continuando esse processo, irmãos, de conversão, a gente vê lá, agora no finalzinho, no verso 35, aí novamente, depois daqueles fariseus terem ficado nervosos, não aceitado o que aquele cego falava, e esse cego falou, eles expulsaram aquele cego de lá, e Jesus o encontra, Jesus vai ao encontro dele. Então, irmãos, nós também, nas nossas vidas, quando nós aceitamos a Jesus, pode acontecer das pessoas te expulsarem do convívio, as pessoas não quererem ficar perto de você, mas Jesus não nos abandona, ele vai ao nosso encontro e ele nos fortalece mais e mais, porque nós testificamos acerca dele. E aqui Jesus foi ao encontro, sabendo que haviam expulsado, ele foi ao encontro e disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. E aqui a gente vê que o cego, além de ter uma cura física, ele vai ter um encontro espiritual, ele vai ter uma cura espiritual. E olha só a transformação e esse processo. Então, primeiramente, ele chamou Jesus como homem, depois como profeta. E agora, aqui no versículo 38, então o homem disse: Senhor, Senhor. E essa palavra aqui tem um peso muito grande. Ele colocou Jesus como Senhor da sua vida, como Deus, como dono. Senhor, eu creio. E o adorou. E a gente não vê isso aqui nos evangelhos. Alguém adorando Jesus aqui como homem e Jesus aceitando a adoração, não é algo comum. Então aqui, Senhor, eu creio. E o adorou. Aqui no final, Jesus disse: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornam cegos. Reiterando mais uma vez, irmãos, que aqui o que quer dizer essa mensagem, aquele que sabe da sua condição de cegueira espiritual, de pecador. E Jesus veio exatamente para essas pessoas, para nós que entendemos que temos essa natureza pecaminosa e vivemos na escuridão. E ele é a luz. E ele diz que ele vem a esse mundo para que nós o vejamos. E os que veem se tornem cegos, ou seja, aquelas pessoas que aprendem, aqui a gente vê o exemplo dos fariseus a todo tempo, e mesmo assim não enxergam a luz do mundo, porque estão cheios de si mesmos. Então aqui, irmãos, eu gostaria de deixar essas duas reflexões para vocês, que nós tenhamos o entendimento mesmo dessa nossa natureza pecaminosa e esse processo de conversão, de conhecer mais e mais a Cristo e ter as nossas vidas transformadas a cada dia. E com Ele, irmãos, não há decepção. Como a gente conhecer uma outra pessoa, não há decepção. Nós somos maravilhados a cada dia, porque com Ele nos surpreende a cada dia para coisas maravilhosas e ainda as que estão por vir.
Só para terminar aqui, em Apocalipse 21, o verso 23, onde já fala sobre a Nova Jerusalém, onde fala a respeito da eternidade, onde fala a respeito da onde nós estaremos um dia, a nossa esperança. E diz lá no verso 23 de Apocalipse 21, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela. A gente sabe que a lua e o sol são os astros que iluminam o sol o dia e a lua ilumina a noite. Sem a lua, imagine como seria. E sem o sol, viveríamos na escuridão aqui nessa terra. Só que nessa cidade, irmãos, essa cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E o Cordeiro, ou seja, Jesus, é a sua candeia. Em outras traduções, e Jesus é a sua lâmpada. Que maravilhoso, irmãos, ler e aprender mais sobre Jesus. E saber que um dia nós estaremos em um lugar que não precisará mais de luz de satélites ou de luz artificial, porque nós estaremos face a face com a própria luz. Com a própria luz. E se aqui ainda nós vivemos alguns tempos e passamos por momentos difíceis que podem denotar escuridão, naquele dia, quando nós encontrarmos com o Cordeiro de Deus, com a luz do mundo, não haverá mais momentos de trevas e de escuridão, porque Ele é a própria luz. Amém? Que essa palavra possa falar aos nossos corações, possa transformar as nossas vidas e que nós tenhamos mais e mais o desejo de conhecer essa luz. Nós sabemos de onde nós viemos, de uma vida de escuridão. Lá em 1 Pedro diz que nós fomos chamados para anunciar as grandezas desse Deus. Nós somos chamados das trevas, onde nós vivíamos anteriormente, para a sua maravilhosa luz. E realmente não há nada que se compare do que viver, do que estar sob a luz de Jesus Cristo. Não há nada que se compare, nada nesse mundo, nenhuma alegria, nada que se compare a viver com Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Se você ainda não teve essa oportunidade de viver plenamente, iluminado, restaurado por essa luz, tenha consciência do seu pecado, que haja arrependimento, e Jesus está prestes para te tirar de uma vida de trevas e te colocar nessa luz tão maravilhosa. E se você já conhece essa luz, continue, irmãos, buscando mais e mais, porque quanto mais você está com essa luz, mais você vai se maravilhar com ela. Amém? Então agora eu vou fazer uma oração, 2 orações em uma, para aquelas pessoas que talvez não ainda deram oportunidade para essa luz iluminar toda a sua vida, e para aqueles que querem ter mais e mais intimidade com essa luz que é Jesus Cristo. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor, pela tua santa palavra. Que privilégio nós temos, Pai, de estar aqui livremente, Senhor, falando de Ti, falando de quem Tu és, Pai. Tu és, nós cremos, Tu és a luz do mundo. Tu és a luz do mundo. E para todos aqueles, Pai, que vivem em trevas, não precisam mais continuar em trevas, porque agora nós podemos ter acesso à luz do mundo. Senhor, se alguém aqui que vive ainda uma vida de escuridão, de trevas, Pai, que não te conhece, que está longe de Ti, Senhor, Deus, que haja, Senhor,
convencimento, Pai, porque só o Teu Espírito Santo que convence, Senhor, do pecado. Que haja arrependimento, Senhor, e que haja conversão. Que essa pessoa, Pai, essas pessoas, Pai, talvez que estejam vendo, possam se entregar a Ti, a luz verdadeira, a luz que é poderosa. Deus, também nós, Pai, que conhecemos a Ti, conhecemos a luz, que nós tenhamos, Pai, esse desejo de conhecer mais e mais de Ti, Senhor, de ter intimidade mais e mais contigo e nos maravilhar a cada dia, Senhor, com a Tua poderosa luz, Pai. Ah, Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua tão poderosa, tão grande salvação, Deus. Muito obrigado, Pai. Isso eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.